Fala, Guilda Criticante. Esse é um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumado aqui no canal, porque eu vou falar pra vocês sobre um lugar que eu visitei, que eu acho que tem a ver um pouco com o tema aqui do canal e por isso que eu decidi de fato trazer, que é uma aldeia medieval, com estilo medieval aqui na América do Sul. Esse lugar se chama Campanópolis e fica ali na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Eu tirei férias recentemente, viajei lá pra Buenos Aires e eu vi que tinha essa vila lá e decidi fazer a visita. E eu cheguei a fazer uma live quando eu tava lá pro pessoal do grupo dos apoiadores e gravei alguns vídeos, mas a qualidade não ficou muito boa, porque eu gravei direto do celular, então vou conversando aqui e mostrando imagens pra vocês aí durante o vídeo. Pra quem tá querendo visitar, eu vou falar um pouco aqui sobre o processo. Então esse lugar, ele não é uma vila medieval de fato, né? Ele foi um lugar, um parque de visitação construído por um cara que tinha o sobrenome Campana, que gostava muito desse tipo de arquitetura e decidiu criar uma vila ali. Por isso que recebeu o nome de Campanópolis em homenagem a ele. O lugar é um pouco afastado da cidade, do centro de Buenos Aires mesmo, porque quando se fala Buenos Aires, tá falando de toda a região metropolitana, né? Das cidades que ficam ao redor. Então acho que ele fica quase uns 40 quilômetros ali do centro mesmo de Buenos Aires, numa região que não é nada turística. E para chegar lá tem algumas formas. Você pode contratar um serviço de transporte, ou pedir um Uber, ou ir de ônibus mesmo, né? Lá eles têm um aplicativo chamado Didi, que é como se fosse o 99 nosso aqui no Brasil, que funciona também. Mas também tem Uber, tem Cabify, todos funcionam bem lá. Deu mais ou menos esse valor aí, uns 6.500 pesos, mais ou menos, que na nossa conversão chegou a dar uns 50, 60 reais, mais ou menos. É um valor muito próximo do que a gente paga aqui no Brasil se a gente for andar essa mesma distância de Uber, né? De transporte de aplicativo. Eu pego como referência aqui em Belo Horizonte, você ir do centro de Belo Horizonte até o aeroporto, mais ou menos, de Confins, né? Dá mais ou menos esse valor. A visitação lá no local, ela só acontece às tardes e ela não é gratuita. Você tem que comprar o ingresso pelo site deles, ou você pode até comprar na hora, mas recomendo que você compre antes pelo site, se for possível, para adiantar. Tem o tour em espanhol e em português, então facilita para entender um pouco sobre o processo lá do local. A ida até lá demora um pouquinho, cerca de uns 40 minutos ou mais. O ticket de entrada a gente pagou 6.000 pesos, que dá basicamente o mesmo valor do transporte. E assim, é um passeio que eu acho que ele vale a pena se você gosta dessa temática. Porque você tem o tour, mas depois você fica livre para tirar fotos, para conhecer, para andar por lá. Tem várias áreas diferentes. Então tem uma área mais com a pegada fantástica, outra mais medieval. Tem outras partes lá no fundo que ele construiu algumas casas no sentido mais de construções turcas e tal. Tem uma floresta ali do lado. Vocês podem ver que tem várias casinhas nesse estilo medieval aqui. Tem uma vila, tem um castelo aqui, né? Uma espécie de castelo, tem um moinho lá na frente, né? Tem mais casas pro lado de lá. E eu tô aqui, na verdade, do lado oposto, né? Tô na saída dessa vila, né? A gente vai andar aqui um pouco. Eu vou mostrar pra vocês como é que é essa vila por dentro aqui, né? Tem muito brasileiro aqui, mas tem muito argentino também. É um passeio que vale a pena se você gosta desse estilo de arquitetura, se você joga RPG, né? Mas se você não joga, não sei se valeria tanto a pena, ou você não tem interesse por essa questão, porque, bem, não é uma vila medieval legítima, né? Ela é uma espécie de construção do autor. Mas para quem gosta dessa temática, é o mais perto que a gente tem aqui na América do Sul, né? Tem alguns estátuas aqui. O guia nos contou que elas são feitas de bronze, né? Vieram da Croácia. Aí tem vários artigos aqui que ele comprou, que tem valor histórico também. Então aqui, ó, você tem a pracinha, meio que a pracinha central da vila. Já tiveram séries gravadas aqui. Pro lado de lá tem um bosque também. E eu vou mostrando pra vocês aí. Essa é outra área, pessoal, do outro lado aqui. Então a gente vai ter aqui outras casinhas, né, estilo medieval. Tem uma floresta. Alguns das casas aqui, como o guia disse, elas são baseadas, principalmente nessa parte do bosque, em alguns contos de fada, tipo a Branca de Neve, os Três Porquinhos, esse tipo de coisa, né? Alguns dos lugares também, pelo que ele me disse, ainda não estão completamente restaurados, porque estão passando ainda pelo processo de restauração. Mas muito bacana, né? A casa, assim, ela não é pra ninguém morar de fato, né? É mais assim, um artista que fez e tudo mais, ó, vocês podem ver que ela não tem a pretensão de ser uma moradia, mas ela é para representar, como se fosse uma vila medieval, né? Algumas construções
Olha essa casa aqui, gente, com uma varandinha na parte superior, né? Você vai ter essas partes de baixo aqui. Ela lembra muito uma espécie de hospedagem, taverna, uma casa simples mesmo aí, que poderia existir, né? E que dá pra gente incorporar nos jogos quando a gente vai descrever, por exemplo, né? Então, pra mim tá sendo muito bacana por conta dos detalhes, né? As janelas, outras coisas que a gente pode ver que às vezes a gente nem pensa, mas que podem fazer uma diferença na interpretação. Lá no meio a gente vai ter o meio da cidade, né? Eu já vou lá pra mostrar pra você. É essa visão bonita quando a gente sai aqui. A fonte funcionando. Cara, e tudo vazio, né? Dá um ar estranho. Um lugar amaldiçoado, sei lá. Assombrado. Então, se você gosta dessa temática, gostaria de ter mais referências, como é no meu caso, eu gosto muito de RPG, eu acho que vale a pena. Agora, se você não é muito chegado a isso, não tem interesse em tirar tanta foto assim, porque o local lá é extremamente bonito, né? Mas é um local que não é feito pra moradia, não é uma casa mesmo. Lá são cenários, né, que ele construiu pra representar. Então, se você não gosta dessa temática de fantasia, tipo Harry Potter, se você não gosta dessa temática medieval, não seria um passeio que eu recomendaria pra você fazer. Exatamente pelo gasto e pela distância. Ali no centro de Buenos Aires tem muita coisa bacana de fazer também. E se você não curte, né, eu acho que você aproveitaria mais ficando por ali mesmo. Mas pra mim foi uma experiência muito bacana pra ter uma noção mais palpável de algumas coisas que muitas vezes a gente coloca nas descrições de RPG, sabe? Então, a janela, o bequinho, a viela, a pracinha ali da cidade, a sensação de estar do lado de fora olhando para um castelo. É lógico que se você já for numa cidade medieval autêntica, né, já visitou castelos de verdade, isso não vai impressionar você. Mas pra mim que nunca fiz nenhuma dessas coisas, eu achei muito interessante ter essa experiência. A gente encontrou muito turista lá nesse lugar, né, tanto brasileiro, mas também muita galera da região visitando, conhecendo ali. Então no nosso caso foi um saldo positivo, porque a gente se interessa bastante por isso, né, mas vale a pena avaliar no seu caso aí. Enquanto eu tava lá, né, como eu disse no início, eu fui fazendo uma live com o pessoal do grupo dos apoiadores, eles foram pedindo pra mostrar alguns lugares, a gente foi conversando, batendo papo, foi muito legal. E se você quer fazer parte do grupo dos apoiadores, você pode conferir o Apoia-se que tá aqui na descrição. A partir de R$8 você consegue ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo pra você e recebe conteúdos exclusivos. Confere lá pra você ver. E aí eu queria saber de você sua opinião sobre esse tipo de vídeo aqui, bem diferente do que tá acostumado no canal, né, mas deixe nos comentários porque ajuda bastante no engajamento do vídeo. Até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG de mesa.